enriquece e não acrescenta dois. E aconteceu que como Isaque envelheceu e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, e ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as duas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, apanha minha caça e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-me para que eu coma, para minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Até aqui. Então, e se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e bens. Então, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Aí vou saltar aqui. Depois tomou Rebeca vestido de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo. Em casa, e vestia Jacó, seu filho menor, e com as peles do cabrito cobriu sua mão e a lisura do seu pescoço. E deu um guisado saboroso ao pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse: sou. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E aqui. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, e apalpou a voz, e apalpou e disse: a voz
e a voz de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Essa palavra aqui houve que uma traição entre a mãe e os filhos. O que aconteceu aqui? Rebeca achava que ela poderia fazer um controle contra os próprios filhos, né? Aí acaba que ela joga os filhos contra o pai. Mas aqui vem o quê? E disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que teu papo, meu filho. E se eis meu filho Esaú, mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então, assim, mesmo que ela quisesse enganar Jacó, provavelmente o Espírito Santo de Jacó, ele já sabia aqui, ó, que ela estava mentindo a Rebeca, né? E pondo os filhos contra. E agora eu vou saltar aqui. Assim, pois, ser de Deus, dos orvalhos dos céus e a gordura da terra, da abundância de trigo e de monstro. Sirva-te, povos e nações, encubra-se a ti, seu Senhor, de teus irmãos e os filhos da tua mãe, se encurvam a ti, maldito seja os que te abençoarem, e bendito seja os que te abençoarem. Então aqui na diferença do que? É que eu vou saltar aqui. Visto Esaú: não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaac a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto para o Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mosto, e tenho fortalecido, que te farei, pois agora meu filho. E disse Esaú a seu pai: tenho uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será na gordura da terra, e no orvalho dos altos céus. E para tua espada viverá, e ao teu irmão servirá. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirá o seu jugo do teu pescoço. Então vamos ver até aqui. Aqui a Rebeca, ela faz uma conspiração entre a família, os irmãos, os filhos, né? Ela colocou o primogênito mais velho,
seria Esaú. Mas a Rebeca passa à frente os tempos, né, as horas, e coloca o caçulo na frente da bênção. Nessa intriga aqui, é que o Jacó já sabia. Que ela estava, mesmo Jacó já quase pronta para ser recolhido da terra, e disse Isaac a Jacó: chega até agora, para que te apalpe meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém a mão são de Esaú. Então, por mais que a Rebeca quisesse enganar eles, o Espírito Santo sabia de Jacó que ele estava abençoando o caçulo. Porque é assim, tudo que começa errado, termina errado. E depois, eu vou voltar aqui, ó. O preço da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar. E eles, ouvindo, o alegaram-se, prometeram dar dinheiro. E buscavam como entregaria em ocasião oportuna. E aqui e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificava a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer preparativo para comer a Páscoa? Enviou dois dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado, preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estava sentado a comer, disse: em verdade vos digo, que um de vós que come comigo, e há de me trair. E eles começaram a entristecer e dizer uns aos outros: porventura sou eu? Eu, Senhor. E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: um dos 12 que mete comigo a mão no prato, na verdade é o Filho do Homem, vai como dele está escrito. Mas há daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo ele, tomou Jesus seu pão, e abençoando-o, partiu e deu-o. E disse: toma, comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-o, e todos beberam dele.
E disse-lhe, isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que eu beber o novo reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte da Oliveira. Só que eu quero chegar aqui é assim. O preço da traição. Do mesmo jeito que a Rebeca, ela usou a família para trair um outro, o Jacó já sabia que ele ia abençoar o filho caçulo. E ela acaba mentindo, ultrapassando. Assim como é que nessa palavra, Jesus já sabia que um deles ia trair ele. Tudo por causa do dinheiro, né? E aqui o Esaú pergunta. E disse Esaú ao seu pai, tens uma bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse, eis que tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus. E pela tua espada viverá, ao teu irmão servirá. Então, o mais velho servirá o mais novo. Foi isso que aconteceu. Mas na conspiração aqui, quem fez toda a trama aqui foi a mãe deles. Porque a gente tem filhos e a gente não pode fazer diferença dos filhos. Qual que é melhor na escola e qual que é o pior. Porque Deus não faz exceção de pessoa. E nós não podemos fazer conflito na família. Porque pode haver tragédias. Tragédias futuras, tragédias na alma. Por isso que o Senhor fala, amar uns aos outros. Temos que amar os da família. Se você não cuida da sua família, está aqui, é bíblico. Negou a fé, é pior que o infiel, é pior que o incrédulo. Então, já não contente ela querer passar Rebeca as bênçãos de Esaú para o caçulo, então o que gera aqui? Ameaça de Esaú. E odiou Esaú a Jacó, por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Ficou bravo, Esaú. E disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Então você vê, as consequências geram consequências. Que a Rebeca, ela tinha uma família, um esposo, estava quase já enfermo, né? Às vezes tempo de ser recolhido da terra. E ela aproveita a ocasião, em vez de ela abençoar a família dela, os filhos, para seguir um caminho. A Bíblia fala em Provérbios 22, ensina o caminho para a criança, onde ela deve andar. Mais tarde ela pode ter umas consequências sobre a adolescência, mas muitos na velhice, eles se arrependem de ter saído da presença do Senhor, que foi o caso do Judas. O Judas, quando Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para o entregar. E ele ouvindo
E eles ouviram, alegaram e prometeram dar dinheiro. Então, tudo esse contexto que houve na história, Isaac e Jacó e Rebeca, esse jogo, essa guerra espiritual, por quê? Por causa de dinheiro também, por causa de herança. Sendo que lá em Timóteos fala, se tiver um cobertor, viver com aquilo que você tem. E não deixar que a depressão, valores, você perca o foco que é a salvação. E tem uma parte lá que fala, na palavra de Salomão. Às vezes é melhor você ir para um velório. Muita gente não gosta de velório, é uma coisa que tem muita gente que não é obrigada a gostar. Tem gente que, lá em Salomão fala, é melhor você não ir num velório, que você já sabe ali, no velório para onde você vai, depois da passagem aqui. Mas muitas pessoas não vão em velório porque não é legal, não gostam, não quer ver a partida da pessoa. Por quê? O velório da pessoa que Deus recolhe é o final para onde que a pessoa vai. Por isso que o Salomão fala, é melhor você ir para um velório do que para um banquete. E muita gente não gosta de ir para velório, não se interessa. E quando a gente morre, nós temos que nos arrepender, perdoar. Aqui, as pessoas. Porque depois que você vai para o hospital, para o leito ali, para as casas do hospital, ali você está na mão de Deus, na mão do médico. Mas se for o tempo de você voltar para a casa do Pai, a casa do Pai que eu falo, é a nossa casa celestial que nós viemos para cá. Mas isso aí muitos não querem entender, que nós somos peregrinos na terra. Isso aí é mais estudo e entender que às vezes é melhor você ir no velório, que ali é o fim, antes do fim que eu falo, antes de você chegar lá no velório, saber que ali é a reta final. Mas, se você se arrepende aqui dos seus atos, você, no grande dia, você vai receber a sua coroa lá com o Senhor. E saber o que? As pessoas abandonam ministério, abandonam microfone, abandonam família, abandonam, às vezes, casamento, divorciam, mas Deus não abandona nós. Deus, Ele sempre continua nos consolando. Deus, Ele é fundamental, Ele é inexplicável, porque Ele fala, pode a mãe abandonar seu filho, mas Deus, Ele não nos abandona. Por quê? Ele conhece o nosso coração. E aqui na passagem de Rebeca, ela faz uma fama tão grande que acaba tendo feridas. As pessoas ficam com feridas. E é uma ferida que ela vai circulando em muito tempo. É o tempo que você fica com aquela ferida, porque não cicatriza nunca. São
tristeza, são raiva, aqui a ameaça de Saul. Saul ficou com ódio de Jacó. Isso não é bom. Você está com ódio da pessoa, não é bom. E sim perdoar. Mas aqui acontece o quê? Que mais pra frente lá, que é outra história, ela fica preocupada, ela fala. Aqui no... Ai, agora foi, meu filho, ouve a minha voz. Levanta, retira-te para Labão, meu irmão, para ele se esconder, Jacó. Porque o irmão dele queria matar ele. O irmão que está em Arã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Então assim, ela mesmo fez a guerra, a mãe dele, ela armou a todo mundo, pro Jacó, pro Isaac, pro Isaú. E ela depois ficou com remorso. Sabe, agora você foge, que vai ficar tudo bem, você vai fugir. Você vai para outra terra e não vai acontecer nada com você. Só que no futuro, tudo que ele faz aqui, você planta, você colhe lá na frente. Aqui foi uma plantação aqui, que a Rebeca plantou pro filho. E ela acabou depois com remorso. Ela acabou, eu acho que ela se arrependeu, porque ela fez o complô com a família, né? Não era para acontecer. Ela acabou destruindo a família, porque ela jogou um contra o outro. E acabou que o Esaú queria matar o Jacó. O Esaú queria matar o Jacó. Anos depois, né, como que tudo tem um retorno, né? É outro capítulo que eu vou ler, não é hoje. Acaba que o tio de Jacó ultrapassa, né? Então disse Isaac a seu filho: como é isso que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó: chega até agora, para que tal papo, meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. Então, ele mentiu ainda. Ele é mentiroso. Ele mentiu que Deus mandou ao encontro, mandou a caça ao encontro dele. Tudo mentira, tudo comprou, né? E aqui na palavra de Judas, o Senhor fala aqui, ó. E eles começaram a entristecer-se, e dizendo-lhe um ao outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Perguntando se era eles que iam trair Jesus. Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12. É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito.
Mas, ai daquele homem, porque o filho do homem é traído, bom seria para tal homem não haver nascido. E comendo ele, tomou Jesus pão e bebendo, o partiu e deu. Ele disse, tomai e comei isso, é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu, e todos beberam dele. E disse-lhe, isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, porque muito é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que o beber de novo no reino do céu. E tendo cantado o hino, saiu para mão da oliveira. Aqui nesse episódio aqui, o que aconteceu com o Judas? O Judas, mesmo que ele traísse Jesus, e Judas Iscariote é um dos 12, por ter ressuscitado do sacerdote, para entregar. E eles ouvindo, alegraram-se, prometeram dar-lhe dinheiro e buscavam como entregaria em ocasião oportuna. Então, Judas entregou Jesus e eles ficaram de 30 moedas. Mas o Espírito Santo de Deus já sabia quem era o traidor. Na palavra aqui de Rebeca, o Isaac ele já sabia. Isaac já sabia que ela estava mentindo para ele. E mesmo que depois que ele morreu, né? Aqui não fala depois da morte dele. Eu não sei se ela se arrependeu ou comprou que ela fez contra a família. Mas eu sei que sim, eu sei que não. E saber que o quê? Pode a mãe abandonar o filho, mas Deus ele não abandona, ele não faz controle, ele segura na sua mão. Às vezes a gente, por causa de nossa angústia, querer as coisas, correr atrás das coisas, se decepciona num casamento que não é de Deus, compra um automóvel que às vezes você comprou, só dá problema, quebra, não é de Deus. Mas Deus, ele dá direção para você. E tudo tem que ser, é que ele já sabe, tempo de Deus. E nós vamos dando glória. Não podemos passar o que Deus quer, como acabando que aqui a Rebeca fez um plano tão imaginadamente dela e ela acaba destruindo a família, os filhos. E Deus não está nesse negócio. Deus, ele ama a família. Mais pra frente lá tem outra luta de Jacó, com o tio. Aí é mais pra frente. Ficar firme no Senhor. Pode mais esquecer o filho, mas Deus não esquece de nós nunca. Pode você largar seu ministério na caminhada, mas sempre se você vai lembrar de onde Deus te tirou. As estratégias que Deus te deu para ficar no ministério, para cuidar do seu ministério. Porque muitos abandonam o ministério que Deus deu e o dom não é nosso. O microfone também não é nosso. O microfone é da igreja.
E Deus é o cabeça da igreja. E perseverar até a morte para receber a sua coroa. Nós somos peregrinos na terra. Aqui Rebeca não ganhou nada. As almas deles ficaram feridas, tanto de Esaú, tanto de Jacó, e tanto do Isaac que foi enganado, que Isaac era o pai. E o caçulo foi enganado. Então, tudo tem um preço. Tudo começa errado, termina errado. E quem vai responder sobre a nossa salvação só tem um juiz. Deus agora é advogado. Mas vai chegar um tempo que ele vai vir como juiz. Amém? Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível pra te valer. Porque te abates a minha alma e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos seus lábios salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates a minha alma e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terá em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Sei que isso tarda, espere ainda mais um pouquinho e eu verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, eu escrevi uma música aqui no papel, então aqui escrevi, que fala: pra que se preocupar com amanhã? Não, essa música que eu escrevi aqui, acho que foi 2020. Eu estava aqui em casa e escrevi. Não é que você não tem que se preocupar com as coisas que acontecem ao redor. Você tem que se preocupar com a sua família, você tem que cuidar do seu esposo, do que você vai comprar, do que você vai vestir, mas preocupar primeiro com o ministério, cuidar da família. Então, não se preocupar, porque Deus ele sabe o que você precisa antes de você pedir, porque Deus já sabe, está no coração de Deus, tá no coração. Deus já sabe do seu coração, porque Ele que fez nós. Ele já sabe que nós precisamos. Por isso que Ele fala lá em Mateus, que até os pássaros e os lírios, Deus cuida. E veja nós que somos humanos, homem de pouca fé. Você tem que preocupar sim com as coisas celestiais e dar certo o que é de César e a Deus o que é de Deus. E cuidar do caído. Uma pessoa que não conhece o Evangelho
e tentar aproximar dele e falar: Jesus te ama. E ali o Espírito Santo que está em você vai tocar naquela pessoa, às vezes ele é um afastado, ele volta e aí você vai ver o fruto, porque o Deus fala que a fé sem a obra é morta, mas ele fala também que nós temos que dar fruto, entendeu? Então quando eu escrevi esse hino, ele fala assim: para que se preocupar com amanhã? Se o amanhã pertence a Deus. Eu já te encontrei, aí o Senhor falou para mim assim: oh, não fuja mais de mim. Eu não vou fugir do Senhor. Aí eu escrevi: pra quê? Porque se eu dormir hoje, eu não vou saber se eu vou acordar amanhã. Mas eu sei que eu durma hoje e amanhã eu já não estou aqui mais na terra. É esse sentido de se preocupar. Mas nós temos que se preocupar com tudo, sabendo que tudo está no controle do Senhor. Nós não temos poder nenhum. O poder é de Deus. Para que se preocupar com amanhã? Se o amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. Ele me encontrou. Não fuja mais de mim. Eu não vou fugir do Senhor. E mesmo que eu quisesse ser alguém, eu não ia conseguir. Não, pois tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Se preocupar com amanhã. Se o amanhã pertence a Deus. Ele já me encontrou, eu já te encontrei. Não fuja mais de mim. Eu não vou fugir do Senhor. E mesmo que eu quisesse ser alguém, eu não ia conseguir. Não, pois tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. O amanhã pertence a Deus e não a mim. As bênçãos vêm de Deus e não de mim. A força vem de Deus. Para que se preocupar com amanhã? Que a paz esteja na sua casa. Que Deus guarde a sua família. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.